Pronto, então, eu sou o Shor, não é? O Filipe Costa, mas toda a gente me trata por Shor. Eu sou presidente do Clube de Escalada de Braga. Acumulo também as funções de treinador e ainda de treinador também nacional na Federação Portuguesa de Escalada. Eu sou a Gina Matos. A minha formação de base é Educação Física. Sou aluna e professora de Yoga. Sou uma apaixonada pela natureza e realizo eventos com a empresa da qual faço parte, a Braga a Mexer, sempre no trabalho da conexão do ser humano com a natureza. Voltarmos à nossa origem. Acho que isto vai ser giro, sabes? Porque quando disseram que eu podia ter uma conversa com uma pessoa que supostamente era de uma área quase oposta, que é a parte da escalada e yoga, são supostos ser coisas muito diferentes. E eu fiquei a pensar, ok, vai ser interessante, porque eu conheço muita gente da escalada que faz yoga e ligam-se em tantos pontos. Sim. Que eu acho que vai ser giro tentar encontrar esses pontos comuns e o contrário também. Claro. A natureza é serenidade ou aventura? Pode ser ambas, não é? É uma questão de perspectiva. A nossa maior parte do tempo de prática de escalada é dentro de um ginásio, não é? E, portanto, aí essa parte da serenidade perde-se um bocado. É um ambiente mais de treino, mas quando vamos para a rocha é acima de tudo para poder desfrutar de estar na natureza e poder fazer uma atividade que a gente gosta. Mas então a escalar na rocha às vezes é uma coisa tão de explorar, de sentir, de respirar, que eu que não faço entendo porque é que o pessoal da escalada vai para o yoga e vice-versa, porque o mindset é muito parecido. A atividade física é importante para a saúde mental? É engraçado, porque eu comecei a fazer desporto com 5 anos. E fiz sem parar até aos 17, 18 anos. Depois, quando fui para a universidade, parei. Entretanto, depois vim trabalhar para Braga e tive ali 2, 3 anos em que não fiz desporto. E comecei-me a sentir mal e não sabia muito bem o que era. E depois queria retomar, então, a prática desportiva, fui para o ginásio, ali até na Universidade do Minho, e percebi que não era para mim. Faltava-me a parte mental, o desafio mental. Descobri que eles tinham lá uma parede escalada, já ao vir embora da aula, inclusive. Fui lá experimentar e nunca mais parei de escalar. E para mim a escalada é isso, é a prática desportiva com o envolvimento mental, está sempre lá. Eu recebo imensas pessoas com problemas de ansiedade, stress, burnouts, depressões e sinto mesmo que o movimento, que esse desafio de ir mais além com o teu corpo, dessa evolução que consegues com a prática. E a grande maioria das pessoas não sabe respirar corretamente, não sabe utilizar a capacidade pulmonar que tem e isso tem um impacto muito grande no teu bem-estar. É uma visão muito redutora da modalidade. Assim como também é redutor dizeres que o yoga é parte só meditativa, muito parada. O yoga tem impacto, tem saltos, tem intensidade. É de saíres a pingar e super intenso. Qual foi a maior lição que a natureza te ensinou? Que posso ser eu, que devo ser eu. Porque com o ritmo frenético que vivemos, com esta conexão com a tecnologia, nós desconectamos-nos, ao estarmos conectados com outra coisa, desconectamos-nos de nós mesmos. E a natureza fez-me lembrar quem eu sou, fez-me lembrar que eu posso ser autêntica e limpar essas máscaras que fui colocando. Quais são os espaços naturais que mais gostas em Braga? Para mim é o Mosteiro de Tivães. Tem lá uma cerca, uma zona bastante ampla, mais natural, e tem lá árvores que são centenárias. Duvido que possas trabalhar com elas. O Mosteiro de Tivães, para além de ser um local que eu gosto muito de visitar e sempre frequentei, comecei a dar lá aulas. Antes disso era aluna lá
o meu mestre, que entretanto se reformou e depois passou umas aulas e é fantástico. Completa a frase. Não conseguia viver sem... Olha, posso dizer que não gosto muito da formulação, embora, claro, depende sempre também do nível de interpretação que deres, mas como trabalho com muita gente que tem algum tipo de deficiência e algumas delas passaram por traumas graves, faz parte do nosso trabalho também abrir janelas para eles verem o mundo de outra forma e perceberem que, à partida, coisas que eles achavam que não iam conseguir viver sem, é apenas mais um obstáculo que pode perfeitamente ser contornado, não é? Ou seja, acredito que há sempre alguma coisa pelo qual valerá a pena viver. Então, gostavas que Braga fosse capital europeia da cultura? Claro que em sim. 2027. Atenção. Claro que sim. Nós já tive algumas ideias, sabes, no passado, quando estávamos a começar com a escalada, de criar espetáculos, por exemplo, de dança, com escalada, dança Boa. vertical. Sim. Mas lá está, não tínhamos condições, não tínhamos logística na altura e depois, mais tarde, descobri que há pessoas lá fora a fazerem isso e é uma dinâmica interessante. Agora é assim, nós normalmente estamos no desporto sempre um bocadinho na sala ao lado, não é? Seria bom se conseguisse encontrar alguma dinâmica entre as duas partes, Claro penso que sim. É assim, a dança é sempre a ponte mais natural. Eu não falei no início, mas a dança também é uma paixão para mim. Eu trabalho com a Antartes, uma escola de balé. Eu trabalho na área de yoga lá, com os bailarinos. E também já fiz condicionamento físico para bailarinos, normalmente a flexibilidade, ganhos de força, para a performance. E acho que é algo que pode ser trabalhado. E poder fazer a ponte também com o yoga pelo tema ser tempo de contemplação. A contemplação para com a arte também pode ser feita a contemplação para com a natureza, que é a arte mais pura que há, não é? Não foi feita pelo ser humano, mas é arte, não é? É algo a contemplar, sem dúvida. Olha, foi um prazer. Igualmente. Se calhar ainda Igualmente. vamos arranjar também uma forma de colaborar de uma forma ou de outra. Claro que sim. Obrigada. Obrigado.